Jesus. Amém, igreja? Nós estamos aqui nessa tarde, onde Deus nos dá essa oportunidade de ouvir a palavra dele, tá? Como foi o versículo de hoje, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui nesse versículo que nós lemos de 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, diz aí, porque andando na carne, não militamos ou guerreamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia ou guerra não são carnais, mas poderosa em Deus para destruição de fortaleza, destruindo os conselhos e toda altivez e raciocínio humano que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo entendimento à obediência a Cristo. Amém, igreja? Olha quantos esses 3 versículos, igreja, ele tem vários ensinamentos para nossas práticas diárias, para a nossa sobrevivência na presença de Deus, servindo a Deus até a volta dele. Aqui, se a gente ler o capítulo todo, o 10 todo, nós vamos entender o que depois você pode ler em casa e conferir. O apóstolo Paulo, igreja, ele estava lidando ali com uma situação que estava acontecendo na igreja de Coríntios, né? Uma situação que estava acontecendo ali na igreja de Coríntios, onde o apóstolo Paulo estava sendo acusado pelas pessoas que se infiltraram naquele trabalho que ele tinha levantado ali. E aquelas pessoas diziam que Paulo era uma pessoa que andava no modo natural, que não era uma pessoa espiritual. Mas se a gente olhar a Bíblia toda, você vai ver quantos ensinamentos Paulo dá a respeito de andar no Espírito. Então aquelas pessoas estavam acusando, né? Mas o apóstolo Paulo ele deixa uma declaração aqui no versículo 3, que ele tinha certeza que a atitude dele não era uma atitude carnal, mas sim uma atitude espiritual. Então aqui no versículo 3, você vai ver aqui, ó, começamos ao 10, versículo 3, 2 Coríntios, né? Porque andando de quê? Na carne, ele dizendo, não militamos segundo a carne, ou não guerreamos segundo na carne. E essa declaração que ele deixa aqui, igreja, de uma certeza que ele tinha dentro dele, que embora ele andando na carne, ele não guerreava segundo a carne. Olha o quanto isso aqui, igreja, nas nossas vidas hoje diária, nos combates que temos, nas lutas que temos, o quanto isso aqui é importante. O que o apóstolo Paulo diz aqui? Ele diz que ainda ele andando no corpo natural, sujeito a uma natureza humana a operar, vivendo num local onde pessoas estavam provocando para que ele reagisse no natural, ele diz que não guerreava no natural, mas guerreava com as armas que Cristo deu. As armas que Cristo deu. Olha o quanto isso aqui o apóstolo Paulo nos instrui, que nesses dias de hoje não é diferente, igreja. Não é diferente. Deus, ele nos chamou para a presença dele, nos deu armas espirituais poderosas em Deus, para que você combate na hora das lutas e tem a vitória que você necessita na sua vida. Mas às vezes, igreja, nós ainda usamos armas carnais. O que são as armas carnais? Aquelas armas naturais. É quando a pessoa te provoca, você ira, fica com raiva, fica às vezes magoado, são armas carnais. Então o apóstolo Paulo diz aqui, ó, diz aqui, porque andando na carne, não militamos ou guerreamos segundo a carne. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, igreja, olha aqui para mim, a primeira coisa que nós vamos ver aqui, com essas palavras do apóstolo Paulo, que você está em uma guerra. Você está em uma guerra.
Isso, igreja, para mim e para você tem que estar claro, definido dentro de nós. Nós não podemos ter essa dúvida que nós não estamos em uma guerra. Quando ainda você não tem essa certeza, isso definido dentro de você, você leva uma vida espiritual de qualquer maneira. Ora na hora que dá, vem na igreja o dia que pode, pratica as coisas de Deus quando tiver a seu favor, quando isso não está definido. Mas quando isto está definido dentro de nós, está claro que eu estou numa guerra, eu vou preparar para essa guerra. A vitória vem de Deus, a vitória vem de Deus, entende? Nós apenas mantemos a posição que Deus falou que era para nós mantermos, mas a vitória vem de Deus. Mas e a preparação? Ela vem de nós, ela vem de nós. Aí eu tenho isso claro, que eu estou numa guerra, eu não vou estar de brincadeira, eu vou estar ocupando o meu tempo com as coisas de Deus, envolvendo em oração, em consagração, em leitura, porque eu estou numa guerra. Não acha que o seu inimigo não sabe de nada, porque a Bíblia diz que ele é astuto, mas a palavra de Deus pode te tornar mais sábio, ainda cada vez mais. Onde o seu inimigo fica para trás. Mas é necessário, igreja, é necessário que nós tenhamos isso claro dentro de nós. Nós estamos numa guerra. Nós vamos ver aqui o próprio apóstolo Paulo instruindo um homem, um jovem, instruindo e dando para ele uma instrução de vitória, de guerra e de vitória. Vamos aqui no Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2. Apóstolo Paulo enviando Timóteo para uma missão, tá? Nós todos aqui temos uma missão, não temos? Temos. A nossa de pregador, de fazer toda a obra aqui, a sua, tem uma missão na sua casa, no seu trabalho. Você é um missionário, você tem uma missão. Então, o apóstolo Paulo, ele instrui Timóteo, dá uns conselhos a Timóteo, que esses conselhos, ainda que ele instruiu Timóteo, ele estende até nós nesses dias de hoje. Ele serve para nós termos a vida de vitória. 2 Timóteo capítulo 2, você lembra que eu falei lá? É necessário que esteja bem claro dentro de nós que nós estamos numa guerra. Essa guerra não é perder ou ganhar, não. Essa guerra é vencer, que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Ela não declara isso? Então por que muitas pessoas estão na igreja e perdem a batalha? Porque ele não está observando o que a Bíblia diz. Ele não entendeu ainda que ele está numa guerra, ele está de brincadeira ainda. Então olha aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Qual o primeiro conselho que dá para Timóteo, igreja? Olha aqui para mim, qual o primeiro conselho que dá para Timóteo? Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Está vendo? Esse mundo espiritual que nós vivemos, essa dimensão espiritual, igreja, que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós passamos a compreender que existe um mundo espiritual que até então a gente não tinha esse entendimento. Passamos a entender que existe forças espiritual do mal tentando que você caia no pecado, que você volte para trás, que você desobedece a Deus, que você negue Jesus. Tem forças espirituais tentando isso a todo momento. Mas nessa dimensão espiritual também existe do céu um poder, uma força vindo de Deus para nós aqui na terra, que é o Espírito Santo, que ele nos fortifica a cada dia para que nós entramos nessa batalha e vencemos e mantemos de pé. Agora, para me fortificar no Senhor,
adianta só, oh Deus, dá força. Não, você tem que praticar a oração, você tem que praticar a leitura da Bíblia, você tem que praticar santidade na sua vida, afastamento do pecado. Aí você vai buscando uma comunhão com Deus, e quanto mais você busca essa comunhão com Deus, mais fortalecido você fica, porque a Bíblia diz em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Deus olha para o cristão aqui na terra, para mim, para você, está lá buscando Deus, envolvendo com Deus, querendo conhecer Deus, querendo envolver com Deus. O coração de Deus alegra com isso, porque você está praticando o que Ele fala. Então, esse fortificar a igreja, ele não depende só de Deus, ele depende mais de nós, porque já foi dado para a igreja esse poder. Está lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12, né? Todos quantos receberam, Deus deu-lhes poder de serem feitos que? Filhos de Deus. Tá? Todos quando receberam Jesus como Salvador, Deus deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. Mas esse poder ele não limita, ele tem mais poder, mais poder, mais poder. Você lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela diz assim: se eu apenas tocar na orla da veste dele, eu serei curado. E quando ela tocou, o que Jesus falou? Alguém me tocou, porque eu vi sair virtude, vi sair poder. Aquela mulher tocou com tanta fé, com tanta força, puxou ele com tanta força, e Jesus falou: de mim eu vi sair poder, Então os que estão na guerra, igreja, são esses que estão procurando fortificar, porque o que tem hoje, igreja, para sugar a sua força, hoje tem muitas coisas que é só para sugar a nossa força. Quando você entra em fofoca, quando você entra em coisas, em redes sociais, caçando coisas dos outros, fofoca dos outros, isso serve só para poder sugar a sua força. E hoje, quantos cristãos não perdem um tempo procurando fofoca em rede social? E fofoca de crente às vezes. Olha a força indo embora. Eu devo ocupar o meu tempo que fortificando, buscando a Ele, tendo uma vida de comunhão com Ele. Então, essa instrução aqui, igreja, ela não serve só para Timóteo, ela é também para nós hoje, nesse dia de hoje. Hoje nós vivemos em dias maus, dias onde pessoas estão parando, estão negando a fé. E Jesus chega a falar assim: quando viu o Filho do Homem, vai encontrar fé na terra? De tão maus que os dias vão. Agora Deus te chamou você para isso? Ele chamou para você tornar a cada dia forte, mais forte, até a vinda dele. Mas o fortificar depende de Deus, só de Deus? Depende mais de nós, porque Deus sempre vai estar pronto para nos abençoar a partir do momento que Ele vê o interesse. E quando é que eu vou ter o interesse? É quando eu caio em si e digo assim: eu estou numa guerra, o mundo espiritual não está de brincadeira contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha vida sentimental, contra a minha vida empresarial, a minha vida física. Ele não está de brincadeira. Aí eu começo aqui, fortifica, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste. O que ele estava falando para Timóteo? Alertando Timóteo que o próprio apóstolo Paulo era uma testemunha que falava com a vida dele para Timóteo. Hoje nós temos testemunhas de pessoas que brincaram de crente e foram passados, e perderam a visão, e perderam a direção. Hoje se encontra na rua, hoje, se você conversar com vários moradores de rua, era ex-pastor, ex-obreiro, que foram parar lá na rua, porque um dia não deram valor, um dia não fortificaram, um dia brincaram. E o inimigo não está de brincadeira.
Aqui, e que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar a outra. Aqui está falando para Timóteo levantar pessoas ali onde ele estava para poder ensinar aos outros. Agora, vamos no versículo 3. Olha o que fala aqui, que nós somos igreja, Sofre, pois, comigo as aflições, como que um bom soldado de Cristo. Olha essa comparação aqui, igreja. O apóstolo Paulo comparando Timóteo, levando Timóteo a pensar, a colocar a mente para pensar que ele era um bom soldado. Existe o bom soldado e o mau soldado? Existe o bom cristão e o mau cristão? Existe. Agora, igreja, eu tenho que ser um bom soldado. Ele diz assim: sofre comigo as aflições. Esse evangelho que diz assim, vem para cá que você pare de sofrer, de você não sofre mais, que Deus vai... Isso tudo é mentira. O evangelho de verdade, você aflige, você tem aflições dentro de você. Por que tem aflições? Porque você chega do mundo com a carne, com a natureza toda corrompida do pecado, nas coisas erradas, e você começa a observar a palavra começa a te pedir, ela começa a te pedir posição diante de Deus, resistir o mal, resistir o pecado, e a sua alma começa a se afligir porque às vezes você quer fazer a vontade de Deus e ainda não consegue, e ainda acaba escorregando, aí vem aquela tristeza, vem aquela aflição na alma, mas isso tudo faz parte do processo de santificação. Enquanto você estiver aqui na terra, você vai ter aflição na alma, porque todo dia a tua alma vai desejar as coisas da terra, vai desejar as coisas do mundo. Aí você entra no combate. Nesse combate, para obedecer a Deus, você tem as aflições. Só tem que essas aflições, ela não pode comparar com aquilo que está para ser revelado. Está lá no livro de Romanos, capítulo 8. As aflições do tempo presente não se compara àquilo que está para ser revelado. O que você passa aqui agora não se compara àquilo que Deus vai te confiar na frente e até a vinda dele. Entende aqui? Então sofre as aflições. Às vezes a pessoa não quer, as pessoas querem ser agradável a si mesmo. Como pode servir a Deus? Como eu posso servir a Deus sendo um bom soldado se eu quero me agradar ainda? O primeiro que eu vou desagradar é a mim mesmo, essa natureza corrompida, essa natureza que só quer o que não agrada a Deus. Eu tenho que entrar nesse combate, eu tenho que entrar nessa aflição de alma. Agora, o bom soldado, aquele que está para agradar o seu Senhor, que entende que está numa guerra, ele faz isso passa a dar prazer, porque o prazer está numa paz que Deus vai semeando no teu coração. Uma paz, mesmo com aquela aflição, você sente aquela paz, porque você está fazendo a vontade de Deus. Estou dizendo que é fácil, igreja? Não estou dizendo fácil. Sabe o que é, igreja? Você vir aqui, sentar aí, ouvir, entrar no ouvido, sair do outro e ir embora da casa. Isso é fácil. Mas você praticar o que Deus fala, são batalhas. E nessas batalhas, igreja, o próprio Deus vai guerrear para nós. Olha para você ver. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Olha para você ver, igreja, o versículo 4. Que profundidade, que revelação tem isso aqui, igreja. Ninguém que milita ou guerreia se embaraça em negócios dessa vida, a fim de agradar que o alistou para a guerra. Está vendo? Nenhum soldado, olha aqui para mim, nenhum soldado que quer agradar aquilo que ele está empenhado, ele se embaraça em coisa dessa terra.
Isso trazendo para a nossa vida, igreja, o que nós podemos entender? Ainda que você consiga entender a dimensão espiritual, agora, o mundo espiritual, de forças ao contrário e forças a seu favor, força de Deus e força das trevas, você ainda tem a sua vida física, sua vida cotidiana, a sua família, a sua casa, os seus negócios, o seu trabalho, a sua vida natural. Mas a sua vida natural agora, ela não pode impedir você de praticar, ela não pode trazer embaraços que vão impedir você de ser fiel ao seu Senhor. Porque se você deixar se embaraçar de coisa dessas vidas, você vai perdendo a sua fidelidade. Agora, quais são esses embaraços? Tem coisa, igreja, que não é pecado, mas ele pode tornar um embaraço, Vamos supor um exemplo. Hoje você está cansada, estou cansado, não vou lá na igreja. Você está pecando? Está pecando? Não está pecando. Você está cansado, não, hoje eu não vou na igreja. Você não está pecando, mas é que ele pode começar um embaraço na sua vida. Aí o Espírito Santo fala, vai para a casa do Senhor, você resiste. Aí vem o próximo domingo, você vai estar mais cansado. Pode tornar um embaraço, porque lá na frente, igreja, aquilo ali vai pesar na sua vida. É pecado você deixar de vir um dia na igreja? Não é pecado, mas eu tenho que observar se está criando embaraço para fazer eu tropeçar. Você deixar de orar um dia é pecado? Não é pecado, mas você pode deixar um dia e estender para outro dia e ir relaxando numa vida de oração. Olha para você ver, igreja, o rumo que vai tomando, são os embaraços. Porque às vezes você está cansado, às vezes você está fatigado de tanto trabalho, estressado, e não tem tempo para essas coisas, e começam os embaraços. Porque existem as coisas das nossas vidas, existem as coisas cotidianas que vai tentar trazer embaraço para te levar à queda. Mas o bom soldado de Cristo, ou o bom cristão, aquele que está na guerra, ele observa e diz assim: eu não vou deixar esse embaraço, eu vou ainda sem força, eu vou me levantar mesmo com toda a força para me buscar, para me orar, eu vou para a batalha, porque eu sei que Deus é comigo. Você vai praticando, você vai deixando de embaraço por amor a quem? Aquele que te alistou. Quem te alistou, igreja, para o exército dele? Foi Cristo. Então ele fala para Timóteo aqui, ninguém que guerreia se embaraça nas coisas dessa vida. Quantas pessoas hoje, igreja, deixaram de ser um dizimista, um ofertante, porque embaraçaram em dívidas, mesmo sem precisão, com um cartão que parece que cartão não é dívida, né? Cartão parece que você passa o cartão, não vai ter que pagar. Embaraçaram em dívidas sem precisão, né? Sem precisão, hoje não consegue mais ser um ofertante na casa de Deus. A sua oferta é importante, importantíssima, tanto para resultado para você, porque são semeaduras, você está semeando, quanto para a obra prosperar, para enviar homens para pregar o Evangelho. E quantas deixarem esse embaraço, igreja, impedi-las, que hoje continua sendo um dizimista e um ofertante, vai embaraçando. Eu não posso deixar, eu tenho que ser pessoa, nós temos que ser pessoa que consegue pensar, igreja. Como você pode fazer uma dívida para 3 anos se você não sabe do amanhã? Não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Você pode enrolar mesmo, estender uma dívida. Então são embaraços dessa vida, igreja, que as pessoas vão embaraçando. Quando as pessoas começaram um namoro, Deus deu para ela um namoro, ou quando foi ver, ela está envolvendo em pecado da carne, porque são embaraços que o diabo faz para poder impedir as pessoas que sirvam a ele. Agora, a Bíblia diz aqui, se eu sou um bom soldado, se eu sou um soldado que quero agradar o meu Senhor, não posso deixar, eu tenho que estar atento a esses embaraços, que não é pecado, mas pode tornar pecado na frente. Entende?
Aqui, ó. Ninguém que milita ou que guerreia se embaraça em negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para quê? Para a guerra. Para que Jesus te alistou? Para a guerra. Volte lá no 2 Coríntios capítulo 10, igreja. É isso aqui que a gente, essas instruções aqui que o apóstolo Paulo estava falando para Timóteo, é o que hoje precisamos. Primeiro precisamos entender o que é, igreja? Estamos numa guerra. Será que numa guerra a pessoa tem tempo para outras coisas, não sei ficar atenta, igreja? A vida do cristão é isso, é atenta às investidas do inimigo. Você tem família, você tem filhos, você tem esposa, você tem um trabalho, ele está tentando de todas formas lançar dado para poder chegar até o teu coração. Mas ele diz aqui, ó, 9 versículo 4, porque as armas da nossa milícia, porque, versículo 3, né? 10, versículo 3, porque andando na carne, não militamos ou guerreamos segundo a carne. Agora versículo 4, porque as armas da nossa guerra, tá em milícia, né? Da nossa guerra ou milícia, não são carnais, mas sim poderosa em Deus para quê? Para destruição de fortaleza. O que é uma fortaleza, igreja? O que é uma fortaleza? É algo que você olha para aquilo, parece inabalável, parece invencível, não é isso? Tem coisa que não parece, que não tem jeito? Sim ou não? Talvez você tenha um filho, um esposo, ou às vezes uma esposa, que elas são resistentes mais a uma fortaleza. Mas se você começar a usar as armas espirituais ao invés das armas carnais, aquela fortaleza vai sendo quebrada. Agora, igreja, olha aqui o versículo 4, para a gente estudar ele aqui, ó. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. As armas da nossa guerra não são carnais. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Quando nós estávamos no mundo, né, não conhecia a palavra de Deus, por que nós perdemos a guerra? Sempre nós perdemos a guerra. Às vezes uns mais, outros menos, né? Mas por que nós perdemos a guerra constantemente? Porque as armas da nossa guerra era carnal. Como uma mulher queria segurar o casamento dela longe como que uma mulher quer segurar um casamento longe da presença de Deus? Usando as armas carnais, com ciúme, com pirraça, né? Às vezes afrontando o marido. Como ganha um casamento assim? Você vai encontrar do outro lado o quê? Resistência. Agora, igreja, eu posso usar essas armas carnais hoje? Você pode até ter razão de usar as mesmas armas que você usava quando você estava no mundo, mas você tem que optar para as armas espirituais poderosas em Deus. Ao invés de você ser aquela mulher ciumenta, aquela mulher pirracenta, aquela mulher que batia de frente, você vai submeter. Submeter não é escravo, é ter sabedoria para falar na hora certa, para agir na hora certa. Porque até então a gente perdia a guerra por causa disso. Quantas vezes a gente queria prosperar a igreja, numa empresa ou num negócio com mentira, enrolando, enganando as pessoas. Era armas carnais. Mas daí um dia o que acontecia? Aquilo ia tudo desfazendo, porque nada prevalece a não ser com estrutura aqui, ó. Com estrutura aqui. Quantos pais tentaram disciplinar o filho na ignorância lá no mundo? Tentaram impor para o filho, não era exemplo e queriam impor uma imposição sem amor e perderam os filhos, onde os filhos perverteram, porque eram armas carnais.
Hoje você passa o quê? Até as armas espirituais, as armas da arma do amor, a arma da palavra certa, a palavra temperada com sal, na hora certa. Agora, às vezes, igreja, você tem até razão de usar as armas carnais hoje, quando você é afrontado por uma pessoa, não dá aquela vontade de usar as armas carnais, sim ou não? É só o pastor? Dá vontade de abrir a boca e falar também, sim ou não? Mas aí que entra, que já mostra sabedoria, as nossas armas espirituais, porque quando você humilha na poderosa mão do Senhor, ao tempo Ele vai te exaltar. E quantas são as pessoas que hoje estão na igreja há muito tempo, que continuam usando armas carnais? É só mudar de tempo, mudar a pressão para cima dela, ela age no natural, ela começa a reclamar, murmurar, falar dos outros. São armas carnais, armas, igreja, que só servem para sugar a nossa força. Então a Bíblia diz assim, versículos 4: porque as armas da nossa guerra não são carnais, elas não são carnais, isso tem que estar claro dentro de nós. Elas são o quê? Olha aqui, as armas da nossa guerra não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição de fortaleza. Você pode estar passando por a maior prova que você esteja passando, talvez com pessoas. Se você continuar praticando o amor, orando para aquela pessoa, abençoando a vida daquela pessoa e levando a Deus aquilo ali, o próprio Deus vai quebrando aquela situação. Eu estou dizendo que é fácil? Fácil, igreja, largar Jesus de lado e agir na carne. Isso é fácil. Agora, isso aqui mostra na realidade, igreja, se nós servimos a Deus ou não, se estamos numa guerra para conquista ou não. Agora, como que eu faço? Como que eu uso as armas espirituais? Eu tenho que estar forte espiritualmente. Eu tenho que estar praticando a palavra para ela me fortalecer, para ela me dar estrutura, para ela me dar poder, para que na hora que eu vim afronta, eu ficar na presença de Deus, eu ficar ali na presença de Deus, eu ficar glorificando a Deus. Se eu estiver fraco, se eu estiver de mão, igreja, eu até não suporto muita coisa. Agora, a Bíblia está dizendo o quê? Que as nossas armas não são carnais. Nós não temos fortalezas que o diabo diz que ela é indestrutível, sim ou não? Todos nós temos coisa para poder romper que aos olhos naturais parece indestrutível. Mas se eu praticando as armas espirituais, se eu não praticando as armas carnais, aquilo que é inabalável vai se abalar, porque o poder de Deus vai operando. Agora, igreja, lembra do que eu falei? Diante de uma situação, você tem a opção: usa as armas espirituais ou usa as carnais. As carnais só sugam de você a força, só te levam para baixo. A espiritual, mesmo que você humilhe diante de Deus ou diante do homem, mas Deus ele te eleva. Ele te levanta. Aqui, aqui, igreja, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez. Olha aqui, igreja, destruindo conselho e toda altivez. Sabe o que é conselho e altivez? Isso é o raciocínio lógico. Você já reparou que diante de uma batalha, você começa a pensar como gente normal, gente carnal? Isso é um raciocínio lógico. Essa pessoa também não merece isso tudo. Deus sabe disso tudo. Vão criando raciocínio lógico. E o diabo vai trazendo isso, raciocínio lógico. Mas quando você está usando as armas espirituais, esse raciocínio lógico, eles vão caindo por terra, porque você vai vendo que ali
nada mais é do que uma direção de Satanás para tirar você da presença de Deus. Como ninguém merece, nem nós merecemos as coisas de Deus. Como ninguém merece, não merece o seu amor, não merece a pessoa que te afronta, não merece o seu amor por ele, não merece você orar por ele, nós também não merecemos Deus nos salvar, e Ele nos salvou, e essa pessoa merece a salvação como nós merecemos, mas o raciocínio lógico, humano, ele vem na hora, essa pessoa também não faz por merecer, é isso, aí vai virando aquela novela dentro da nossa mente, aqui destruindo os conselhos e toda altivez, raciocínio lógico, que se levanta contra o conhecimento de Deus. Está vendo? Levando cativo todo entendimento humano, todo entendimento à obediência a Cristo. Todo entendimento, raciocínio humano, ele vai ser levado cativo à obediência a Cristo. Então, igreja, nós estamos numa guerra. Então, dê para ele uma linda salva de palmas.